Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já pronto para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Nesse lindo lugar, essa vinha do Pai, esse ecossistema espiritual de fé, esperança e amor que Jesus revelou para nós nas Escrituras em João 15, a gente consegue ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus. E hoje a gente vai continuar nosso caminho aqui no Sermão do Monte. Estamos nas bem-aventuranças, estamos vendo essas declarações, 9 declarações que Jesus fez, afirmando 9 vezes que tipo de comportamento de um ser humano que Deus apoiará, que Deus resolveu criar para a gente esse caminho. É um caminho estreito, é um caminho que vai na direção do alvo, em versículo 48 de Mateus 5. Seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Isso quer dizer, esse é o otimismo de Jesus. Ele está declarando que o ser humano pode voltar a ser como seu Criador. Com esse apoio divino, a gente pode ir na direção da vontade do Pai. Espero que você esteja bem hoje, já pronto para pensar um pouco mais sobre as bem-aventuranças. A gente tem baseado a nossa reflexão nessa ideia. Você e eu, nós estamos na nossa casa. Eu estou aqui na minha casa, no meu apartamento. Eu estou aqui na mesa de jantar. Eu quero que você pense assim sobre onde você está neste momento. Jesus chega na sua casa, no seu apartamento. Ele está bem na sua frente e ele pede para você pegar sua Bíblia. E você pega a sua Bíblia, a coisa material mais linda que existe no universo. E você traz para Jesus. Ele pega nas mãos. E você está olhando para ele e está com a Bíblia nas mãos. Agora ele quer que você perceba que ele viveu tudo que está escrito aqui na Bíblia. Ele viu tudo. Ele estava presente. Agora ele está presente em você, em mim. Então cada vez que eu pego a minha Bíblia, eu deveria ler a minha Bíblia com essa certeza. Tudo que está na Bíblia foi cumprido, se realizou na pessoa de Jesus. Ele é a redenção, ele é a reconciliação, ele é tudo. Tá bom? Então vamos ver isso que nós temos aqui nas bem-aventuranças. Ele fala 9 vezes, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Então a gente tem falado, bem apoiado, bem guiado, terá o apoio divino para chegar no destino. É uma aventura, bem-aventurado, a palavra lá no meio da bem-aventurado, ventura, apoiado. Então Deus apoia um certo tipo de comportamento humano. E é o único tipo de comportamento humano que Deus se comprometeu a apoiar em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer tempo. Ele apoiará esse tipo de comportamento de seres humanos, porque ele precisa nos expulsar de nós o nosso medo, porque o medo tormenta, e medo é incerteza. O coração de medo é uma sensação de incerteza. Eu preciso me defender, eu preciso agir para me forçar em cima de umas circunstâncias à minha vontade. Ele tem que expulsar isso da gente. A Bíblia fala assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Até agora, nas bem-aventuranças, a gente viu 6 das posturas humanas que Deus apoia. Pobreza de espírito. São grupos de três grupos de 3.
3 grupos de 3. Pobreza de espírito, Deus apoia. Lágrimas, chorar pela dor que a gente sofre e chorar pela dor de todo ser humano que chora. E mansidão. A gente tem percebido que pobreza de espírito é renúncia. Eu não vou confiar mais nos seres humanos para o meu apoio, para viver bem. Eu vou confiar exclusivamente em Deus revelado em Cristo. Isso é o que Jesus falou em Lucas 14. Tem que negar a si mesmo. Eu não vou confiar mais em mim. Eu não posso nem confiar na minha mãe, no meu pai, dos meus irmãos. Não que eu não amo elas, mas eu não posso colocar minha confiança no ser humano. Eu preciso confiar minha confiança em Deus revelado em Cristo. Isso é pobreza de espírito. Agora, lágrimas, quando você mistura uma renúncia com compaixão, que é o desejo de sofrer junto com outra pessoa, a mistura dessas duas coisas produz mansidão. Os primeiros 3 bem-aventurados. Depois, ontem a gente falou sobre fome e sede de justiça. O cristão nasce dentro do cristão, que é uma pessoa mansa, humilde, um desejo que a vontade de Deus seja feita nesse mundo. Isso é fome e sede de justiça. Não é da nossa justiça, é da justiça de Deus chegando. Mistura isso, para não deixar isso se tornar ativismo que só critica e julga, misericórdia. Você mistura misericórdia com fome e sede de justiça. Você vê isso em Jesus. Ele tinha fome e sede de justiça, ele era a justiça de Deus, ele é a justiça de Deus, mas ele tinha misericórdia. Mistura essas duas coisas, cria-se um ser humano com pureza de coração. Agora, hoje de manhã, bem rapidinho, a gente vai falar sobre paz, perseguição e alegria. Paz, perseguição e alegria. Então, Deus se compromete nas bem-aventuranças, segundo Jesus, em apoiar um ser humano que é um pacificador. Também ele apoia um ser humano que o mundo e o sistema do mundo odeia, persegue. E essa pessoa se torna uma pessoa profundamente alegre, porque ela está vendo o fruto do que ela está fazendo e vivendo. Agora vamos falar um pouco de paz, perseguição e alegria, esses 3. Primeira coisa, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Quando uma pessoa passa pelo processo de se tornar uma pessoa mansa, humilde, que não quer controle, Deus expulsou o desejo da gente de ter controle. Deus já expulsou da gente o medo que a gente pensa quando a gente está tentando viver essas bem-aventuranças. Ele nos transforma em pacificadores. O que é um pacificador? Um pacificador é uma pessoa que vai na direção da dor para acalmar os ânimos, as emoções, o pânico. O pacificador é uma pessoa que Jesus expulsará o nosso medo dos conflitos. Uma marca de uma vida que Deus apoia é uma pessoa que é uma pessoa pacífica, quer dizer, ela nunca quer complicar mais o que já está complicado. Eu ouvi uma declaração certa vez numa viagem num outro país que fala a língua portuguesa, e eles falam, se é simples, por que não complicar? Como se fosse uma filosofia de vida. Se é simples, por que não complicar? Agora, o que Deus apoia não é o ser humano que complica as coisas, mas o ser humano que
conseguir pacificar a situação. Agora, uma coisa que a gente tem que aprender é que quando a gente se move nesse mundo como pacificador, você pode levar tiros dos dois lados que estão no conflito. Se você é uma pessoa que quer paz, as pessoas às vezes vão atacar você, em vez de atacar a outra pessoa que está contra ela. Porque você fica no meio do conflito e você pode levar um tiro dos dois lados. Então, ir na direção da dor. Ir na direção. Uma pequena, rápida ilustração. No dia 11 de setembro, quando foram atacados aqueles prédios em Nova York, que todo mundo ficou tão chocado, quando as pessoas estavam fugindo, aquelas torres, tentando salvar-se da destruição que foi feita pelos aviões batendo naqueles prédios, a gente viu os bombeiros indo na direção do conflito. Eles não eram parte do sistema militar. Eles estavam tentando trazer a paz e salvar vidas. Isso é o ser pacificador. Deus tem que treinar a gente a ir na direção dos conflitos para acalmar. É um pacificador. É um tipo de comportamento humano que Deus vai apoiar. Perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Agora, a perseguição é atrair um certo tipo de inimigo. Se você tomar uma posição neste mundo, na área política, vamos dizer, ou econômica, ou qualquer coisa, sempre vai ter pessoas contra. Então, se você quer saber quem uma pessoa olha para os inimigos que ela tem. Que tipo de inimigo essa pessoa tem? Agora, quando a gente é pacificador, quando nós somos pessoas de coração puro, e quando somos pessoas mansas, isso não significa que a gente não vai atrair inimigos. Os inimigos de um certo tipo, aqueles que não querem ver a vontade de Deus feita no mundo, chegarão perto da gente. Aconteceu com Jesus e vai acontecer com a gente. Agora, Jesus tem que expulsar de mim e expulsar de você o medo da rejeição. Ele já tem que tirar de nós o medo dos conflitos, porque se eu entrar nos conflitos como pacificador, talvez se eu leve um tiro e não é a minha briga, eu vou ficar longe daquilo. Ele tem que eliminar de mim também o meu medo da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. Mas se a gente vai com Deus, a gente vai encontrar um certo tipo de inimigo. E ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Essa é a chave, por causa da justiça. Porque você ama todas as pessoas. Tem pessoas que não vão querer que você ame todas as pessoas, somente algumas das pessoas. E terminando, ele diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Às vezes, na vida cristã, a gente encontra uma perseguição, acusações falsas, a gente começa a sentir que, puxa, o fim da minha história vai ser um fim infeliz, porque talvez eles venham até me matar. Aí você tem que olhar além da morte. Você tem que olhar bem além das circunstâncias e perceber. Sempre foi assim aqui neste mundo. Jesus precisa expulsar o nosso medo de não ter um fim feliz. Então ele diz: regozija-se. Agora vamos tentar colocar isso em termos bem práticos para terminar hoje de manhã. E amanhã a gente faz um resumo das bem-aventuranças.
Jesus está falando para a multidão. Agora imagine ele está bem na sua frente. Ele está com sua Bíblia na mão. E ele está olhando para você. Ele diz: Deus apoiará pobreza de espírito. Deus apoiará suas lágrimas quando você chora por causa da dor, sua dor e a dor de todos, toda a humanidade. Deus apoiará humildade, mansidão. Deus apoiará também mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, ser pacificador. Ele apoiará você quando eles vêm perseguir você, como me perseguiram e perseguiram os profetas. E Deus te dará uma visão do futuro que vai dar alegria para você até durante a perseguição. Anos atrás eu estava em Lisboa, em Portugal, e eu estava aqui naquele lugar. Tem um monumento à beira do Rio Tejo que honra aquela época da exploração do mundo inteiro pelos portugueses. E o que permitiu a exploração era um tipo de tecnologia nova, caravela, um tipo de navio. E esse navio foi feito de madeira, muito pesado, e tinha que ter uma equipe de pelo menos 18, 20 pessoas para manobrar tudo aquilo. Mas o grande segredo do navio a maneira que colocaram as velas para fazer com que eles poderiam navegar cooperando com o vento. Agora, quando eu estava lá à beira do Rio Tejo e eu pensei naquelas pessoas entrando naqueles navios e saindo para o mar para sair de Portugal indo para o Brasil, eu pensei, puxa vida, imagine no dia que você saiu para o mar e você está naquele barco e não tem motor. Não tem motor. Não pode remar. Sua única esperança é o vento. Aí você ia pensar assim, como é que a gente vai chegar tão longe? Porque as velas, a equipe do navio, tripulantes, sabem colocar as velas para pegar o vento e assim avançar. Eu gosto de pensar nas bem-aventuranças assim. As 9 bem-aventuranças, começando com pobreza de espírito e terminando com alegria. É como são as velas divinas que a gente tem que colocar e confiar assim. O vento encherá as velas da minha vida para eu ser o ser humano que consegue amar como Jesus amou. Tira o vento, nada funciona. Tira as velas, o vento ainda existe. Mas nós temos que fazer nossa parte, que é zerar tudo, confiar em Deus, pobreza de espírito, chorar pelo mundo e ir na direção da dor das pessoas, ser pessoas humildes, com fome e sede de justiça, misericórdia, coração puro, sermos pacificadores, compreender que vamos ser acusados mesmo e vamos ser perseguidos. E nos alegrar, porque a gente está vendo além de onde nós estamos e vendo onde Deus vai garantir que a gente vai chegar. Eu gosto tanto dessa visão desse tipo de vida. Deus apoia. Pensem nessas coisas. Leia as bem-aventuranças hoje. Medite nisso. Lembre-se, Jesus habita em você. Leia a sua Bíblia, mas lembre-se que Ele não mora na Bíblia, Ele mora em você.
Ele estava lá no início, Ele estava na criação, Ele estará lá no fim e Ele está em você neste momento. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e amanhã a gente completa os nossos pensamentos sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Aí a gente vai avançando na semana que vem. Que Deus te abençoe.